O calor era opressor naquele dia. O sol ardia sem piedade sobre o posto de gasolina. E as horas pareciam se arrastar para Rafael, que trabalhava como frentista. Sua rotina normalmente era tranquila. Ele era conhecido por sua simpatia e eficiência. Mas aquela tarde estava sendo particularmente difícil. O movimento não dava trégua e, enquanto ele corria de um carro para o outro, seu uniforme estava empapado de suor. No meio de toda a correria, algo chamou sua atenção. Uma senhora idosa, vestida de forma muito simples, estava encostada em um carro velho, com uma expressão de extrema preocupação no rosto. Rafael imediatamente percebeu que algo estava errado e se aproximou, perguntando gentilmente: "Está tudo bem, senhora?" A mulher, visivelmente angustiada, balançou a cabeça. Seus olhos eram cansados, mas transmitiam uma sinceridade tocante. "Meu filho, eu esqueci minha carteira em casa. Coloquei gasolina, mas não tenho como pagar agora. Não sei o que fazer." Rafael sentiu o coração apertar. Ele sabia como era duro enfrentar dificuldades financeiras, principalmente quando se tratava de uma pessoa mais velha. A senhora, que mais tarde ele descobriria se chamar Dona Elisa, parecia profundamente envergonhada. Ele não hesitou, mesmo sabendo que aquilo poderia lhe causar problemas. "Não se preocupe, dona. Eu pago por você. Depois, quando tiver como, a senhora pode passar aqui de novo." Dona Elisa olhou com olhos marejados, sem acreditar no que acabara de ouvir. "Mas, você não me conhece. Como pode confiar assim?" Rafael sorriu, enxugando o suor da testa. "Acho que às vezes a gente precisa acreditar que as pessoas são boas. Eu confio na senhora." O gesto simples, mas carregado de generosidade, emocionou profundamente a idosa. Ela agradeceu com lágrimas nos olhos, prometendo que voltaria para retribuir o favor. Entretanto, enquanto ela saía, os colegas de trabalho de Rafael, que haviam assistido a cena de longe, começaram a cochichar. O som de risadas e comentários maldosos ecoou pelo posto. "Aí vai o bonzinho pagando gasolina para desconhecidos", disse um dos frentistas rindo com desprezo. "Vai ver, essa velhinha nem volta, Rafael. E aí, quem vai pagar o teu prejuízo?" Embora as palavras o incomodassem, Rafael manteve a calma. Ele acreditava que havia feito o que era certo, e isso bastava. No entanto, o verdadeiro problema não demorou a surgir. Algumas horas depois, o gerente do posto o chamou ao escritório. "Rafael, preciso que você explique algo aqui. Parece que tem uma diferença no caixa. O que aconteceu?" Rafael, ainda sem saber que seus colegas haviam feito intrigas, contou a verdade. Havia usado seu próprio dinheiro para ajudar Dona Elisa. Contudo, a explicação não foi suficiente para o gerente. "Isso é inaceitável, Rafael. Mesmo que tenha boas intenções, não pode sair por aí pagando as contas dos clientes. Isso é contra as regras. Estou tomando a decisão de te demitir." Aquelas palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. Rafael tentou argumentar, mas o gerente foi inflexível. Desolado, ele voltou para casa e contou o ocorrido à sua mãe, Maria, e à sua irmã mais nova, Lara. As duas o abraçaram, confortando-o da única forma que podiam. Mesmo tendo perdido o emprego, Rafael não se arrependia. Ele acreditava que o certo era ajudar quem precisa, e naquele momento Dona Elisa precisou dele. A noite caiu sobre a pequena casa onde Rafael morava com sua mãe e irmã. O silêncio dominava o ambiente, mas na mente de Rafael, o som dos eventos daquele dia ecoava repetidamente. Ele mal tocou na comida servida pela mãe, e embora Lara tentasse distraí-lo com piadas e conversas leves, nada parecia capaz de diminuir o peso da demissão. A sensação de injustiça o corroía por dentro, especialmente ao lembrar das risadas maldosas dos colegas e da frieza com que o gerente o tratou. "Filho, você fez a coisa certa", disse Maria, enquanto se sentava ao lado dele tentando oferecer algum conforto. "O mundo precisa de pessoas como você, que ainda acreditam em ajudar o próximo, mesmo quando ninguém está vendo." Rafael sorriu com tristeza. Embora soubesse que sua mãe estava certa, a realidade de ter perdido o emprego continuava a pressioná-lo. Ele era o principal responsável por sustentar a família, e agora, com as contas se acumulando, o futuro parecia incerto. Horas depois, quando a casa já estava mergulhada no silêncio da noite, Rafael ainda se revirava na cama, lutando contra os pensamentos sombrios que insistiam em perturbá-lo. Ele se perguntava se havia sido ingênuo demais ao confiar em Dona Elisa. E se ela nunca voltar? Pensava, sentindo-se dividido entre o arrependimento e a esperança. Na manhã seguinte, Rafael decidiu sair para caminhar, na tentativa de clarear a mente.
Enquanto cruzava as ruas da cidade, revivendo as memórias do que aconteceu no posto, seu telefone tocou. Ele atendeu sem muita expectativa, imaginando que fosse mais uma ligação para cobrar contas ou alguma notícia sem importância. Mas a voz do outro lado o pegou de surpresa. Bom dia, Rafael. Aqui é Pedro, neto de Dona Elisa. Rafael parou instantaneamente. Ele mal podia acreditar que estava ouvindo aquele nome novamente. Minha avó me contou o que aconteceu ontem, como você a ajudou. Ela ficou muito emocionada e fez questão de me dizer que você foi extremamente gentil. Eu quero te agradecer de verdade. A ajuda que você ofereceu a ela naquele momento foi algo muito importante para nós. Eu também gostaria de devolver o dinheiro que você usou para pagar o combustível. Ah, claro, mas... Rafael gaguejou, ainda surpreso com a ligação. Não precisa se preocupar com isso. Eu só queria ajudar. Pedro sorriu do outro lado da linha, mas havia algo mais naquela conversa que Rafael ainda não entendia. O jovem neto de Dona Elisa continuou. Eu entendo sua atitude. E é exatamente por isso que eu queria te contar algo. Eu sou o verdadeiro dono daquele posto onde você trabalhava. A revelação atingiu Rafael em cheio. Ele ficou imóvel, o coração acelerando enquanto as palavras de Pedro reverberavam em sua mente. Como assim? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Isso mesmo que você ouviu. O gerente que te demitiu é apenas um dos meus funcionários e o que ele fez foi errado. Ele nem sequer me consultou sobre a decisão. Quando minha avó me contou o que aconteceu, eu fiquei furioso. Ele não deveria ter tratado você assim, ainda mais depois de uma atitude tão nobre. Rafael mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Era como se o peso que ele vinha carregando desde a demissão começasse a se dissolver. Havia justiça, afinal. Eu gostaria de oferecer uma compensação, não apenas pelo que aconteceu, mas também por algo mais, continuou Pedro. Eu estava à procura de alguém de confiança, alguém com um senso de justiça e compaixão para ser o novo gerente do posto. E depois de ouvir sobre você, acredito que seja a pessoa perfeita para o cargo. Por um instante, Rafael achou que aquilo era um sonho. De frentista demitido por uma injustiça, agora ele estava sendo oferecido o cargo de gerente, e justamente por alguém que reconhecia sua generosidade. Ele quase não conseguia formular uma resposta coerente. Tamanha era a mistura de emoções que invadiram sua mente. Eu não sei o que dizer, respondeu ele com a voz embargada. Isso é mais do que eu esperava. Eu só fiz o que achava certo. Pedro sorriu novamente. E é exatamente isso que estou buscando, Rafael. Alguém que faça o que é certo, mesmo quando não há recompensa à vista. O antigo gerente já foi demitido, e eu gostaria de que você ocupasse o cargo. Está interessado? Rafael mal conseguia segurar as lágrimas. Ele aceitou o convite com humildade e gratidão, ainda processando como um ato de bondade tão simples havia mudado sua vida de uma forma tão inesperada. No dia seguinte, Rafael voltou ao posto de gasolina, mas dessa vez em uma posição muito diferente. Vestido de forma mais formal e com a cabeça erguida, ele entrou no escritório que tantas vezes o tinha intimidado, só que agora ele era o responsável por aquele espaço. Os funcionários que antes haviam rido dele o olhavam com uma mistura de surpresa e respeito. O tempo passou, e com o novo cargo, Rafael mostrou-se um líder justo e atento. Ele fez questão de garantir que seus colegas de trabalho fossem tratados com respeito e incentivou uma cultura de empatia no ambiente, algo que ele acreditava ser essencial. Seu gesto com Dona Elisa havia sido apenas o começo de uma transformação muito maior, não apenas em sua vida, mas também no posto de gasolina e nas vidas das pessoas ao seu redor. As semanas se passaram, e Rafael rapidamente se adaptou ao novo cargo de gerente. Ele mantinha a mesma humildade e dedicação que sempre o haviam definido como frentista, mas agora com a responsabilidade de liderar a equipe. Mesmo aqueles que haviam sido críticos e maldosos com ele começaram a mudar de atitude. A compaixão e a ética de Rafael eram tão evidentes que até os funcionários mais céticos passaram a respeitá-lo. Mas, como toda boa fase, a tranquilidade não durou para sempre. Certo dia, enquanto organizava documentos no escritório, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era Pedro. Rafael, preciso te ver o mais rápido possível. Temos um problema sério com o posto. O tom urgente na voz de Pedro o deixou apreensivo. Sem hesitar, Rafael concordou em se encontrar com ele naquela mesma tarde. Ao chegar no escritório central de Pedro, Rafael notou uma tensão no ar. Pedro o recebeu com uma expressão preocupada, algo muito diferente da atitude confiante e tranquila que sempre exibia. Ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto.
Descobri que o antigo gerente não foi apenas incompetente ao demitir você injustamente. Ele estava envolvido em um esquema de desvio de dinheiro. Temos provas de que ele estava roubando dos lucros do posto há meses. E o pior, ele está tentando colocar a culpa em você. Rafael sentiu um frio na espinha ao ouvir aquelas palavras. Tudo parecia surreal demais. Ele mal conseguia acreditar que a situação poderia piorar tanto após seu gesto de generosidade. Mas ali estava, no centro de algo muito maior do que havia imaginado. Como assim? Ele. Ele está tentando me incriminar. Rafael perguntou incrédulo enquanto o coração disparava em seu peito. Pedro assentiu com um semblante sombrio. Sim, ele tem usado a sua demissão como pretexto. Disse que você estava envolvido no esquema e que foi por isso que te mandou embora. Claro, nós sabemos que é mentira, mas ele tem amigos influentes e está tentando distorcer a história para salvar a própria pele. O que é pior, ele tem falsificado documentos e criou uma narrativa que pode complicar tudo para você. A raiva e o desespero começaram a crescer dentro de Rafael. Era injusto demais. Ele havia sido demitido injustamente, recuperado seu emprego de forma honesta e agora estava sendo acusado de algo que nunca faria. Ele precisava pensar com clareza, mas a situação era sufocante. O que vamos fazer? Rafael perguntou tentando manter a calma. Ele sabia que agir por impulso não o ajudaria. Precisava de um plano. Pedro olhou diretamente nos olhos de Rafael. Eu não vou deixar que isso arruine você, Rafael. Nós já estamos em contato com advogados e estamos reunindo todas as provas contra ele. Sabemos que você não tem nada a ver com isso, mas ele está jogando sujo e precisamos estar prontos para o que vier. O peso da situação pairava sobre Rafael como uma tempestade prestes a desabar. Ele confiava em Pedro, mas sabia que o sistema nem sempre era justo. Qualquer erro no processo poderia custar não só seu emprego, mas também sua reputação, construída com tanto esforço e integridade. Nos dias que se seguiram, Rafael mal conseguia dormir. Ele não sabia o quanto a situação poderia se complicar e a incerteza sobre o futuro o deixava ansioso. Sua mãe e irmã, sempre ao seu lado, faziam o possível para apoiá-lo emocionalmente, mas as tensões eram palpáveis. Então, um acontecimento inesperado colocou tudo em uma nova perspectiva. Certa tarde, enquanto Rafael ainda organizava os documentos que poderiam provar sua inocência, o telefone tocou novamente. Desta vez não era Pedro, mas uma voz conhecida que o fez parar de respirar por um momento. Rafael, é a Dona Elisa. Dona Elisa, como a senhora está? Respondeu ele tentando soar mais animado do que realmente se sentia. Meu filho, eu soube do que aconteceu. Sinto muito por tudo isso. Eu não sabia que meu gesto de esquecer a carteira iria te colocar em tantos problemas. A voz dela soava preocupada e Rafael tentou tranquilizá-la, mesmo que o próprio coração estivesse cheio de incertezas. Não foi culpa sua, Dona Elisa. Isso é algo que vai além de nós dois. Mas não se preocupe, estou lidando com isso. No entanto, a voz da senhora ficou ainda mais séria. Na verdade, eu queria te contar algo. Tenho informações sobre esse antigo gerente. Eu conheço a família dele há muito tempo e sei de coisas que podem ajudar você a se livrar dessa situação. Posso te encontrar e contar tudo. Rafael sentiu uma esperança crescente. A ideia de que Dona Elisa poderia ter informações que virariam o jogo era quase inacreditável, mas ele sabia que não podia perder aquela oportunidade. No dia seguinte, eles marcaram de se encontrar em um café discreto da cidade. Dona Elisa chegou vestida de maneira simples, como sempre, mas sua postura estava firme. Ela se sentou com Rafael e após algumas palavras de agradecimento por tudo que ele havia feito, começou a revelar verdades chocantes sobre o antigo gerente. Ele tem um histórico sujo, Rafael. Já fez isso antes em outros lugares, mas sempre conseguia escapar sem punição. Mas desta vez, as coisas podem ser diferentes. Tenho documentos antigos que podem incriminá-lo. Ele nunca soube que eu guardei essas provas e agora posso usá-las para ajudar você. Rafael sentiu uma mistura de alívio e adrenalina. De repente, a situação tomava uma nova direção e ele sabia que aquela revelação era o que precisava para virar a maré a seu favor. No silêncio do café, as palavras de Dona Elisa ecoavam como um clarão no meio da escuridão. Aquilo que Rafael tanto temia, a injustiça, a tentativa de incriminá-lo, agora parecia ter uma saída. As mãos trêmulas de Dona Elisa repousavam sobre a mesa, mas seus olhos brilhavam com a determinação de quem sabia que tinha o poder de mudar o destino de alguém. Esses documentos. Rafael começou ainda tentando processar tudo. Como você conseguiu? Dona Elisa abaixou a cabeça respirando fundo antes de responder.
Foi há muitos anos, Rafael.